muito tempo que eu venho dizendo que o presidente Lula não tem, falado coisas com nexo. Não é a primeira vez que nós vimos Lula falando coisas completamente infelizes. Porém, no Brasil, ele tem uma turba de puxa-sacos que abafam ou tentam abafar as suas falas infelizes e os seus gestos infelizes. Porém, a Lula, que tem uma pretensão, talvez, dentro da sua megalomania, de ser, quem sabe, até um prêmio Nobel, do que nobre não tem, mas enfim, Lula acha que ele pode ser um prêmio Nobel, ele pode ser o Mandela dos Trópicos do Sul, ele pode ser, sei lá, o que ele não é na verdade, porque ele nunca foi líder de nada, e ele é, na verdade, o maior engodo político depois de Carlos Lacerda. Mas, enfim, Lula já vem falando e derrapando já há bom tempo. Não é de agora. Porém, ele falou em um território em que, efetivamente, ele não tem lá a turba de puxa-sacos para aplaudi-lo. E, efetivamente, a fala dele contra Israel mostra, sim, o seu preconceito para com o povo israelense e o seu desconhecimento a respeito da Segunda Guerra Mundial. Que Netanyahu é uma figura abjeta, eu não discordo. Que o Brasil deve ter uma posição crítica a Netanyahu, acho correta. Mas é preciso, dentro do xadrez político internacional, saber usar as palavras para não criar conflitos que atinjam outras pessoas que não têm nada a ver. Que se cobre, por exemplo, a questão da desumanidade com relação à população civil da faixa de Gaza, é algo justo e que nós devemos falar. Agora, colocar como todos os israelenses sendo apoiadores praticamente do Netanyahu, ou chamar os israelenses de nazistas por conta de uma ação do seu primeiro-ministro, é um quanto absurdo. É uma generalização absurda. É como se disséssemos que todo o povo brasileiro estava de acordo com o genocídio feito por Bolsonaro. E não é verdade. Se existem negacionistas, terraplanistas no Brasil, também existem os que não são terraplanistas. Este que vos fala, por exemplo, é um destes. Portanto, a generalização infeliz de Lula só mostra que Lula, infelizmente, é, sim, uma figura que já está fora do seu tempo. Por quê? Porque Lula não é um presidente hoje. Ele não age como presidente. Ele age como um miquinho, assim, de circo, que quer fazer gracinhas o tempo todo e acha que vai ser aplaudido porque o tempo todo pensa que está rodeado de gente que vai aplaudi-lo. O Bolsonaro também tem isto. O Bolsonaro tem esta coisa, vamos dizer assim, de acreditar que ele fala só para o seu gado, que todo mundo pensa como o seu gado. É a mesma coisa que serve para o Lula e não é verdade. O que falta para o Lula é tornar-se presidente de verdade. Ele já foi lá no passado, com todas as suas vicissitudes. Sim, ele foi presidente, mas hoje ele não é. E o mais triste disso tudo é que esse abalo nas relações diplomáticas entre Brasil e Israel não atinge somente o presidente Lula, mas atinge outras pessoas, desde imigrantes no Brasil, israelenses, desde também brasileiros que são imigrantes em Israel. O fato é que Lula não quer resolver o conflito. E aí, gente, nós temos uma versão dos fatos de uma esquerda identitária que não se preocupa com as coisas sérias e que vive aplaudindo a reboque o Lula o tempo todo. Criticar as ações na faixa de Gaza não nos dá o direito de imputar a todo e qualquer israelense um rótulo de uma coisa que é nojenta e a qual eles foram vítimas. Eu acho que a gente merece sim pedir perdão a todos os israelenses, aos judeus vítimas daquele louco chamado Adolf Hitler. Eu, como brasileiro,
peço desculpa à comunidade israelense. É bem verdade que a comunidade israelense no Brasil se calou, por exemplo, quando o Bolsonaro disse que uma pessoa, né, lá, um jovem de uma comunidade quilombola pesava em 10 arrobas, né? É verdade que ele falou isto, mas, né, e que houve inclusive o silenciamento daqueles que ali estavam. Mas isso não nos dá o direito de fazermos essa indelicadeza e essa forma de desrespeito ao outro. O desrespeito do outro ou o silêncio do desrespeito que o outro faça não me dá o direito de eu agir da mesma maneira. Agora, é preciso dizer sim, é preciso admitir, nós temos hoje um presidente que não sabe o que faz e que foge das suas atribuições, viajando pelo mundo em viagens que, na maioria das vezes, são inócuas aos interesses do Brasil. O Brasil, enfim, se envolveu num conflito que não precisava se envolver, tem problemas internos gravíssimos, com uma economia emperrada e uma sociedade dividida, e agora essa sociedade dividida resolveu grenalizar, resolveu fazer um fla-flu, resolveu fazer um Cruzeiro e Atlético, ou sei lá o quê. Por quê? Porque agora, de um lado ficam a favor dos israelenses os bolsonaristas e do outro lado, da Palestina, os petistas. Como se os dois lados fossem o polo do bem e do mal. Como se não houvesse excessos por parte de palestinos, no caso o grupo Hamas, que asfixia a população civil palestina, e por outro lado uma sociedade civil israelense, que está sob, né, as ordens e júdice, né, de um tirano como Netanyahu. As questões, né, são colocadas de formas simplistas e de formas nada aprofundadas, sem entendimento do que se fala por parte do bolsonarismo. Este é o prejuízo que nós temos. E é preciso que se diga e que se refaça essas ditas narrativas, como, né, costumam falar e encher a boca os bolsonaristas, seja a narrativa petista ou a narrativa lulista. Porque esses dois só alimentam o ódio, a ignorância e, acima de tudo, a desinformação como prática costumeira para, vamos dizer assim, driblar os nossos olhares sobre as coisas que realmente nos interessam. Enquanto nós estamos discutindo essa questão, né, desse deslize diplomático de Lula, Bolsonaro está aí livre, leve e solto. E daí é que a gente deveria estar discutindo uma ação. O que vai acontecer, por exemplo, no ato de 25 de fevereiro? O que pode acontecer com Bolsonaro? E isso é que nos interessa, de fato. Eu espero profundamente que o presidente Lula tenha duas atitudes. A primeira, de retirar o embaixador de Israel, que vive fazendo apologia para Bolsonaro, de forma em que ele não tem que tomar lado sobre qual governante o Brasil deve ter ou não. E, por outro lado, ele pedir perdão pela sua fala mais do que infeliz e tentar reatar o quanto antes as relações com Israel. Independente se Israel tem um tirano como Netanyahu como primeiro-ministro, o povo israelense não merece ser ofendido por Lula. E já basta, Lula, tu nos ofender com essas tuas atitudes, porque nós brasileiros passamos vergonha. Tu continua, presidente Lula, nesse teu mundinho à parte, falando asneiras, achando que todo mundo é uma claque que está em tua volta. E não é bem assim. Por isto, eu peço encarecidamente, presidente Lula, peça o quanto antes perdão ao povo israelense. Não ao Netanyahu, que realmente é uma figura abjeta, mas à população civil israelense, que é tão vítima quanto a população civil palestina. Que possamos sim fazer algo e interceder sim pelos que estão lá naquela região tão empobrecida do mundo, a faixa de Gaza. Que possamos intervir e ajudar aquelas populações miseráveis que estão sofrendo toda forma de abuso. Mas não é ofendendo a população israelense civil que nós vamos conseguir ajudar. E talvez, Lula, que tu possa aprender que o teu ego não pode ser maior
que os interesses da nação brasileira.